Bom, comecei a gravar, tá? Então, a gente vai fechar hoje aquela aula teórica ainda que a gente estava vendo sobre como divulgar, né? A gente viu a organização do dado, que dado a gente precisa, como organizar, depois a gente viu algumas ferramentas de processamento desse dado, como é que a gente corta elementos gráficos, como é que a gente soma atributos. A gente fez algumas, não passou por todos, né? Efetivamente tem muitas funções, mas a gente passou por alguns que são mais usados. A gente ainda vai voltar em alguns na aula prática que a gente vai fazer nessa parte de divulgação. E aí eu vou voltar, vou continuar, quer dizer, onde a gente estava na parte de divulgação, na parte teórica, que a gente ainda está fazendo algumas análises de alguns mapas. Aí depois a gente vai para a prática também. Eu separei algumas coisas para a gente fazer também. Tá? Eu vou compartilhar aqui a tela. Está aparecendo aí, né? Vou tentar botar aqui. Bom, se alguém quiser alguma coisa, vou estar com o chat, né, no cantinho aqui. Já está nem aparecendo aqui para mim. E aí, não, a gente está começando agora. Tá? Então vamos lá. Bom, a gente viu na aula passada pelo menos 3 exemplos de como a gente cria, né, esses intervalos para dentro de um mapa. Desse tipo, a gente vai ver outros mapas, né, desde de intervalos iguais, quantidades iguais por intervalo, ou uma análise baseada na distribuição, que é a última que a gente viu, que foi essa aqui das quebras naturais, em que ele faz aquela análise baseada na média e a dispersão em relação a essa média das observações, né, dos valores que vocês estão ali dentro, como atributo. E aí ele consegue um exemplo desse mapa em relação à área dos municípios, para a gente poder ver por que é interessante para a gente poder mostrar a área do município aqui. Que vocês tenham a noção, perdão, do que aquele atributo quer passar com o elemento gráfico. Então você vê que neste formato de quebras, em que ele cria intervalos onde você acha pelas distribuições, da dispersão dessa distribuição, você consegue ter uma visualização melhor dos grupos. Né? Você vê os grupos dos municípios pequenos, né? Então, tanto quanto você tem algum elemento que vai dispersar muito daquele conjunto, como campos, né? Mas ele faz essa subdivisão, depois você tem um outro grupo, você consegue ver melhor essa distribuição quando você usa quebras naturais, que a gente vai ver também mais à frente. Outra forma da gente trabalhar também com a representação, a gente poderia estar. Aí a gente começa a questão da gente juntar mais informações. Né? Então, se a gente voltasse até para o anterior, você poderia ter esta informação específica sobre as áreas dos municípios e você poderia também fazer uma sobreposição a essa informação com aqueles elementos que a gente chama de rachuras, né? Aquela marcação por cima, a gente vai ver isso na aula prática, né? Identificando quais são aqueles municípios que foram desmembrados recentemente, né? Para que você possa ter alguma ideia em relação a como ele era antes e como ele está agora em relação ao tamanho. Da mesma forma que você pode ter também não só as cores classificando aqui os estados, mas também neste caso, em vez de você fazer um mapa para cada tipo de informação, você põe isso tudo junto e representa através desses gráficos, né, esses gráficos de pizza, em que ele vai levar a informação tá associada ao questionamento, ou seja, cor ou raça, né? E aí, como é do Atlas do Espaço Rural, a cor ou a raça do produtor, né? Conforme você tem isso disponível nos estados do país, e você não só tem a informação do percentual, mas do total de produtores, pelo tamanho do gráfico, né? Então você tem na legenda essa informação também. Tem a distribuição no que se refere à cor e à raça, percentualmente, em cada estado para os produtores, e o quantitativo, né?
aqui no caso é de estabelecimentos rurais nesses estados, né? Então você tem lá Bahia uma quantidade maior de estabelecimentos rurais, agropecuários, né? Com uma dispersão, uma distribuição percentual por e raça. Então ali é, se não me engano, pardo, branco e preto, né? Então você tem essa distribuição aqui e você consegue ver isso, né, de uma forma melhor a partir dessa representação cartográfica, tá? Aqui até, né, a legenda aqui dando o tamanho, claro, ela saiu da proporção do mapa, tá? Só para a gente visualizar melhor. O tamanho, né, da quantidade de número de estabelecimentos e depois aqui o que é aquela distribuição a gente não tem aqui. Poderia ter? Poderia, vai depender muito do espaço que você tem no mapa para poder ter essa identificação, ou seja, você conseguir botar ali também a identificação do percentual numérica, a identificação numérica. Mas isso poderia confundir muito, poderia poluir muito o mapa, aí teria que fazer um teste para avaliar isso. Mas você pelo menos ter uma ideia, né, que você tem, né, aqui Rio Grande do Sul, uma grande maioria, né, sei lá, 80%, alguma coisa assim, mas você consegue ver a proporção, a ideia de proporção. Tá? E tem também os famosos mapas de deslocamento, né, em que você efetivamente não está representando um fenômeno, ou seja, não existe essa linha no território, né? É uma representação apenas para você ter uma ideia das ligações entre as cidades, mas o mapa desse é bem tranquilo, assim, bem tranquilo no que se refere a ter que digitalizar mesmo essas linhas, e aí você pode trabalhar com a referência com a capital, com o central de estado, aqui especificamente, como é um deslocamento de compras por município, então você usa, né, o ponto dos municípios para fazer essa relação. Você vai criar um arquivo shape, a gente vai fazer isso na prática também. E a partir de criar esse shape, o atributo, a gente vai gerar esse mapa temático com a intensidade, com cor das linhas por esse atributo. É importante sempre, quando vocês prepararem um mapa para divulgação, vocês fizeram todo o trabalho, né, de coleta, processamento dos dados, juntou, gerou indicador, tudo que vocês geraram como informação que vai subsidiar alguma ação, que esse resultado tenha que ter mais clareza, né? Então, você precisa dar clareza nesse resultado. Então, efetivamente, colocar opa, perdão, uma espessura que você consiga identificar melhor as diferenças, tá? E, claro, em alguns lugares a densidade é muito grande, né? Então, você está vendo aqui, né, na região sudeste, principalmente São Paulo, né, no Paraná, você tem aqui uma densidade muito grande e a gente muitas vezes usa do artifício do encarte, né? Você aumenta a escala, você pega esse pedaço, põe numa escala, desculpa, numa escala menor, aqui, então, sei lá, se esse mapa aqui é 10 milhões, 10 milhões você vai botar uns 5 milhões, alguma coisa nesse sentido, e você vai dar um destaque melhor para aquele recorte onde a densidade é muito, muito mais complexa. Ok? E da garganta, perdão. É, também algumas informações, ou seja, se você, né, aquilo que a gente está falando, você tem uma classificação na legenda também em relação os municípios e a quantidade, né, de menções, ou seja, porque essa é uma pesquisa, especificamente essa, é uma pesquisa relacionada a onde a população busca, no caso aí, busca compras, se desloca para outros municípios para realização de compras. Então, onde você tem maior menção e menor menção, onde as pessoas procuram mais, as pessoas procuram menos, né? E a ordem da frequência, primeira, segunda e as demais, quando você classifica essas ligações. Então, você tem um mapa que você pode usar esse tipo de feição, né? Quando você tem fluxos, você conectar fluxos, poderia ser outras coisas, né? Fluxos de dados, buscar outros tipos de serviço entre cidades, e você pode usar esse tipo de representação com essas linhas, ok? Aqui é um pouquinho do que a gente viu quando eu falei anteriormente. Ele agrega mais de uma informação. Então, ele tem o crescimento populacional. Deixa eu ver se eu botei as legendas aqui.
ele tem aqui o crescimento populacional. Deixa eu chegar um pouco para o lado. Deixa eu estar na minha frente aqui, ok. Então, ele tem os municípios que são coloridos, separados por classe em relação à taxa média de crescimento. Tá? Então, ele tem essa separação. Em alguns casos, ele quer identificar a perda absoluta da população rural, especificamente, e ele usa os artifícios das Achuras para você poder, além de ter informação relacionada. Então, esse aqui tem uma taxa média de crescimento entre 0,81 e 1,33, e ele tem uma perda absoluta até menos 50. Tá? Você agrega essas duas informações. Então, imagina, você tem essa informação, você também tem junto a taxa de urbanização, né, o percentual, né, da taxa de urbanização para cada cidade. Então, você tem essa variação e esse tamanho, no que se refere aqui também ao tamanho da população. Então, a cor vai te dar a taxa de urbanização. Né? Então, se a gente pegar aqui Palmas, né, ele está num determinado tamanho, que vai dizer o tamanho da população, e uma determinada cor, que vai dizer a percentual da urbanização daquela cidade. Por que ele tem esses dois? Às vezes por causa do, né, você tem muita informação, então você pode usar também só a borda para poder identificar melhor do que você printar e matar uma determinada informação. Tá? Então são recursos que você usa para divulgar essa informação. Lembrando sempre, quando a gente está trabalhando um sistema de informação geográfica, quando a gente organiza um sistema de informação geográfica, ou seja, a gente define qual é o resultado que a gente, né, qual é o problema a ser resolvido, qual é a hipótese que a gente quer testar. A gente vai buscar os dados para isso, a gente vai organizar uma equipe que vai entender que dados são esses, como processar para gerar essa informação que a gente quer, software, máquina, o método que vai gerar essa informação dentro de todo esse conjunto para atender uma determinada finalidade, para poder, para um determinado gestor, passar essa informação para um determinado gestor, subsidiar ações de um determinado gestor em relação a qualquer território. Tá? E essa informação ela tem que ser muito clara. Né? Então, a geração dos mapas, a geração do resultado final através dessa linguagem cartográfica, ela tem que ser muito clara. E é importante a gente pensar e gerar essas informações para atender isso com clareza. Tá? Aqui é um outro mapa que também trabalha com, né, o rendimento médio domiciliar. Então, ele tem a divulgação da informação em relação dos municípios para um estado. A gente está falando muito Brasil, mas você pode fazer estado, município, bairro, não importa. Né? E o número de estabelecimentos comerciais com a representação simbólica. Tá? E aí entra aquilo que a gente estava vendo ali também, no que se refere ao encarte, né? A você tem uma área que é muito mais densificada, você vai gerar um encarte. Agora, tem que ser um encarte que vale a pena, né? Se você fizer um encarte, a área disso, a área é essa, você ampliar só para isso, não faz tanta diferença. Então, tem que se pensar efetivamente se esse encarte, ao ser gerado, ele tem significado, né? Ou numa outra área. Então, às vezes você tem, é meio complicado, mas às vezes você tem padrões para a geração dos mapas, mas às vezes a gente precisa sair um pouquinho desses padrões, porque não faz muito sentido, às vezes, a gente gerar algum encarte desse tamanho, dessa área para essa área. Né? Bom, e aí eu vou mostrar aqui algumas coisas que são interessantes, que a gente vai ver na aula prática também, na geração dos resultados. Né? Existe, eu não sei se a gente fez no processamento algumas operações, então você precisaria, eu joguei aqui para a gente poder ter um exemplo, de criar um mapa sobre o deslocamento, né, de quantas cidades são distantes em relação à capital. Então, eu quero gerar um mapa em que eu vou poder, a partir da capital, ver a distribuição linear, a distância linear, ou seja, fazer um mapa nesse sentido, ou seja, eu tenho, né, a distância maiores
em vermelho, então não só aumentando o tamanho, mas também fazendo um gradiente de cor a partir desse ponto. Isso a gente pode gerar né, através daquela função matriz de distância que a gente pode ver. Não lembro se a gente falou da outra vez, senão a gente pode falar de novo. Ele vai gerar uma matriz de distância a partir de um ponto ou de vários pontos. E ele faz um mapa nesse sentido. Claro, precisaria a gente vai ver, botar legenda, botar grade, fazer toda uma editoração mais detalhada. Mas isso é uma função que é possível fazer. Né? A mesma coisa quando você Paulo, trabalha. Oi, diga. essa distância é calculada plana ou em arco? Não, aí depende. Você pode especificar quando você calcula, quando você gera. Lá você tem a opção da projeção que você está trabalhando ou elipsoidal. E aí ele vai calcular ou a distância baseado nas coordenadas de projeção ou baseado, né, calculando em cima do elipsóide do sistema de referência. Tá? Mas é uma distância linear. Tá? Por isso que você vai ter que, quando gerar isso, se você precisar, alterar o sistema de projeção da camada. Né? A gente pode ver isso na prática também. Eu mostro lá que tem a opçãozinha, você põe lá em elipsoidal. Tá? E também a geração, e aí uma interpolação. Repare que aqui tem duas questões, né? Em que você vai trabalhar com uma geração dessas áreas e uma separação de cores e tons. Então, você tem uma questão relacionada às áreas mais úmidas, não sei se eu botei aqui, mas as áreas mais úmidas, né, numa determinada cor, depois você tem o semiárido numa outra, né, você tem aqui super úmido, úmido, mas já em, em regiões diferentes, né? Você tem aqui a divisão das regiões, então já entra uma cor separada. Aqui também dentro da outra região, uma outra tonalidade, um outro tom, perdão, uma outra cor, e você vai variando os tons, né? Então você tem nesta região, né, que está aqui, as cores associadas a essa temperatura, detém a subquente, a mesotérmica, então você tem tons para grandes, você tem cores para grandes grupos e subgrupos dentro desse grupo com variação de tom. Isso também é uma escolha para montagem desses mapas, a escolha das cores. E aí passa, né, por aquilo que a gente viu também naquela aula sobre apresentações eficazes, como escolher essas cores. Claro, algumas cores são padronizadas, então, dependendo de algumas informações, você vai usar a partir dos manuais especificados. Então, você pega o dado, exemplo, o mapa de cobertura e uso da terra do IBGE. Ele tem cores especificadas para aquela legenda, ou de vegetação, ou de geomorfologia, não importa. Ele tem padrões. Quando não tem esses padrões, quando você está gerando essas informações, você vai ter que trabalhar com cores adequadas. Então, passa por aquilo que a gente falou. Eu posso trabalhar da mesma forma que a gente viu, né, naquela palestra sobre apresentações eficazes. Eu posso usar os círculos de cores para identificar grupos de cores. Existem sites, né, com essas variações, então se identifica uma paleta que está mais adequada, ou uma paleta de uma mesma cor com tonalidades, você pode estar trabalhando com isso para identificar com as melhores representações para dar a melhor forma de contraste e passar a informação. A gente vai ver que muitas vezes, mas que eu preciso jogar lá no QGIS, eu preciso botar o código das cores, mas ele também tem aquelas funções de você coletar o código de uma determinada paleta, você vai conseguir fazer isso também. A gente vê isso na aula prática, tá? Então, eu uso quando tem alguma coisa específica esse site também, que ele mostra paletas de cores e você pode usar essas paletas. Lembrando sempre, de novo, se existe, está usando algum mapa e aquele mapa já tem uma especificação de cores, você vai usar a especificação de cores do mapa. Se não, há algumas alternativas que você pode usar aqui para você poder transmitir da melhor forma possível a informação. Tá? Outra representação que é muito
também é bastante usado, é os João, famosos. Oi, desculpa interromper, só uma claro, à questão. vontade. Você fala sobre essa especificação das cores para temas mais gerais, né? No caso, geologia, Oi. fazer um mapa temático de algum desses temas, por exemplo, lá na minha área de estudo, eu quero fazer um mapa geomorfológico da área. Então, eu vou pegar esses dados e vou fazer uma representação para o meu trabalho. Necessariamente eu preciso seguir, ou isso é uma questão opcional, ou depende Uhum. de onde vai ser aplicado isso? Tá. Olha só, aí a gente tem que partir do seguinte princípio: qual é a principal informação que você vai trabalhar? Tá? Se a principal informação é o mapa geológico, geomorfológico, o mapa de vegetação, você quer botar o mapa de vegetação no seu trabalho, você quer botar ele ali como principal grupo de informação daquele mapa. É melhor, porque já não existe nada que assim, você é obrigado. Mas como você está consumindo dado de um terceiro, e esse terceiro, ao produzir, ele já fez essa classificação, é melhor você usar, porque já tem algum sentido naquela classificação. A outra questão é quando ele não é o principal tema do mapa, ele vai de fundo de um mapa, para você levantar outra, para você, né, integrar com outro grupo de informação que você produziu. O que você quer passar efetivamente de informação é o dado que você produziu ali, aquela informação que você produziu. Né? Então, talvez, se você usar exatamente igual o que está padronizado, pode matar. Então, você vai rebaixar aquelas cores. Isso muitas vezes é feito. Você rebaixa as cores para que você tenha, para que aquilo não atrapalhe a informação que você quer tá trabalhando. Então, a melhor forma para mim é, se o mapa, ele efetivamente você quer dentro do seu relatório, dentro de uma apresentação, dentro da demonstração da lógica do projeto, você precisa mostrar o mapa de vegetação, é interessante que ele vá com as cores padronizadas, porque existe lógica naquelas cores que foram apresentadas. Agora, quando ele é fundo de um outro mapa, em que você está colocando informação, aí você pode fazer esse rebaixamento de cores. Você pode simplificar. Então, às vezes, tem 3, 4, 5 tipos de florestas ambrófilas que você pode juntar. Então, para que você não perca, não mate, não atrapalhe, né, a transmissão do conhecimento que você quer pelaquela informação que você produziu. Tá bom? Ah, entendi. Na semana passada eu participei de uma oficina de QGIS Uhum. e a professora, eu achei, assim, eu tô perguntando isso e agora faz sentido. Ela usou o dado Sim. do Map Biomas para o Cerrado, e Uhum. aí tinha uma especificação, tinha, assim, um documento PDF com todas as classes, assim, os quadradinhos com as cores, e tinha até o código da cor. Então, assim, a Sim. gente copiava aquilo, ia no QGIS, jogava, e a cor ficava, né, Sim. igual àquela do, do, do Do que próprio estava na map, do especificação. próprio Uhum. map biomas. Agora eu entendi, agora fez sentido por que a É. gente precisava usar isso. Porque Bacana. se você, de certo modo, existe uma lógica nesse processo, entendeu? Mas é aquilo tudo. Só reforçando, né? Você pode produzir um conjunto de mapas. Desse conjunto de mapas que você vai produzir, um é só sobre cobertura e uso, lá do Map Bioma. Então, já está pronta a especificação, você usa aquela especificação. Quando você quer agregar mais coisas, sempre, vocês têm que botar sempre na mente, ao gerar um documento cartográfico, a clareza. Né? Quando você escreve uma monografia, muitas vezes o orientador ou o professor leitor fala assim: olha, escreve essa frase aqui, esse parágrafo, escreve alguma coisa que ele não está claro. Você não está passando efetivamente, principalmente o professor orientador, porque já tem um certo conhecimento do que você está querendo dizer, falou assim: olha, esse parágrafo, essa página, esse capítulo, sei lá, ele não está dizendo efetivamente o que eu sei que você quer falar. Reescreve ele. O mapa é a mesma coisa, só que ele usa uma representação simbólica. Então, se ele não dá clareza no que efetivamente você quer mostrar, você tem que repensar o processo de representação. Né? Essa sempre vai ser a ideia. Tá bom?
Ok? Mais alguma pergunta? Não? Então vamos lá. Outra questão famosa, né, são os mapas de calores, as representações espaciais, como aquele mapa de clima, alguma coisa parecida, de interpolação, né, quando você faz interpolação a partir de um conjunto, né, de pontos, ou seja, simplificando, né, aqui, porque às vezes vem muito esses mapas de calores quando você vê depois de um jogo, né, o lateral direito a cada e eles vão hoje em dia com essa tecnologia toda, eles têm essa informação a cada minuto do jogo, a cada segundo do jogo, sei lá, meio minuto do jogo, ele marca a posição que aquele jogador estava. Então ele vai marcando, ele tem um conjunto de pontos. E aí o que você precisa é interpolar isso para gerar uma informação diária. Não, então, ele não passou por aqui, ele provavelmente passou. Né? Não está registrado, porque no momento que ele estava aqui, não estava coletando, mas em outros momentos. Né? E aí isso faz com que você gere, né, um que a gente chama de mapa de calor, o mapa de kernel, ou mesmo, se a gente for pensar de uma forma genérica, uma interpolação entre esses pontos. Né? Então, a partir de uma determinada área, quantos pontos se encontram ali dentro, qual é a sua distância média, ele faz esse cálculo. Né? Então, você sabe o deslocamento, aonde aquele jogador ou que aquela informação que tem alguma componente contínua, mas que você pegou de forma, né, locacional, né, só da posição, você quer transformar aquilo de uma forma contínua. Né? Então, alguns exemplos em relação a isso. Ou seja, você tem aqui o mapa, né, dos casos de confirmado de Covid em Uberlândia. Não sei de quando é isso, só para não. Tem a fonte aqui, mas efetivamente a data não sei, mas claro que não é de ontem, né, nem recente. A data está no topo esquerdo, João. Sim, 17 está do aqui, ó. 6. 17/6/2000, né? Então, obrigado. Então, você tem os casos, é uma informação pontual, mas para você poder identificar, ao olhar esse mapa, né, identificar onde você tem maior concentração, né? Uma área de maior, que você vai ter que ter por algum motivo, e aí é a continuidade do estudo de identificação. Por que ali tem uma densidade maior de casos? Ou mesmo ao contrário, porque em alguns outros lugares tem uma densidade menor de casos. Né? Então, isso é uma forma de você gerar a partir de dados pontuais, gerar uma informação contínua, em que você possa identificar concentrações da informação. Então, isso não deixa de ser uma parte do processamento, mas ele tem uma resposta visual muito forte para a identificação pelo gestor daquilo. Opa, ali são áreas que a gente precisa trabalhar, ok? Então, o elemento pontual, né, ele é uma das formas mais, não vou dizer mais simples, mas mais rápida e mais fáceis de se coletar. Né? Então, você está fazendo um trabalho específico onde você quer coletar algumas amostras para você poder modelar um determinado fenômeno. Você vai coletar isso pontualmente. Né? Essa representação onde você só tem essa coordenada, né? Você só tem essa, essa geometria possível, lembrando, né, que todo o modelo gráfico da representação do espaço ele se baseia nesse modelo euclidiano, ponto linear. Né? Quando a gente vai para os modelos digitais, você pode, a partir da construção do banco, juntar esses modelos, essas representações espaciais de ponto linear em representações complexas, onde ele junta mais de um desses elementos. Mas os elementos são representados dessa forma. Alguns têm efetivamente uma forma linear, outros não. Né? E dentro dessa observação, você, ao medir, né, esse elemento através dessa representação pontual, ele vai te permitir, é muito fácil, a geometria mais simples de se coletar,
mas você pode, a partir dela, gerar outras quantidades de informações e propiciar o entendimento daquele fenômeno. Tá? Então, quando a gente olha uma distribuição, principalmente um arranjo posicional, você tenta buscar algumas questões como, primeiro, o padrão, né? Que é a organização desse determinado fenômeno que você está coletando, você identifica se ele tem um padrão. Ele ocorre certinho, ele ocorre 2 pula 1, vai 3 pula 1, vai 2 pula 1, vai 3 pula 1. Ele tem um padrão. Como é que é essa distribuição? Né? Existe um nível de dispersão, ou seja, uma coisa ele está padronizada, outro ele tem algumas diferenças em que existe alguma lógica nessa dispersão desses pontos. E, por fim, se há uma densidade. Né? Então, é uma junção desses três análises. Ou seja, se ele tem um padrão, se esse padrão identifica uma dispersão específica e se essa dispersão identifica uma densidade, algum lugar específico. Né? Então, para uma mesma área, ele ocorre certinho, numa mesma área ele pode ocorrer de uma forma não ou padronizada, ou numa mesma área, se ele ocorre num local específico. Isso são formas de análise. Se a gente volta lá para aquele mapa, ele não tem uma organização padronizada, ou seja, não é uma matriz certinha, existe uma dispersão dessas informações, mas ao mesmo tempo, quando a gente olha essa informação, né, e antes até, essa dispersão ela é baseada no caso especificamente, que esse elemento deve ter sido coletado no endereço, né, no domicílio da pessoa, há um padrão no que se refere, nem um padrão, né, uma dispersão no que se refere à ocupação do território. Então, provavelmente, você não tem nada aqui, porque não tem ocupação. Então, a dispersão tem um certo padrão de onde só está dentro, né, da área urbana, mas essa dispersão ela não é padronizada e você pode encontrar uma densidade em alguns lugares específicos. Tá? João, Oi. dentro do SIG tem alguma função de análise espacial para identificação de padrões? Que Sim. eu já vi de Ah, densidade, né? Que a gente pode usar, por exemplo, densidade de kernel e tal. sim. Mas padrão não me. Oi? Falhou ou não? Ah, porque minha internet está oscilando. Ah, tá. Padrão, eu não me recordo alguma É, função. você tem um fenômeno, um determinado padrão muito específico, assim, é muito difícil. A não ser que você gere uma distribuição de pontos e aí colete algum elemento contínuo numa forma de ponto. O que você tem, que é uma possibilidade, é o que a gente vai ver agora, é a questão da vizinhança. Né? É que não vai definir especificamente um padrão, mas uma concentração. Tá? Padrão automático pode até ter, eu não estou lembrando nenhum, nunca vi nenhum específico. Né? O que a gente tem agora é efetivamente identificar essa distribuição, essa dispersão, né? Onde ele está, como ele está disperso no território e aonde existe alguma padronização, desculpa, alguma densificação. Tá? O que você pode fazer que chega perto de padrão é o índice de vizinho mais próximo. O que é essa questão? Se eu gero um índice baseado na distância do vizinho mais próximo, e essa distância ela é muito, tem uma variação muito baixa, é porque ela está chegando perto de um determinado padrão. Tá? Então, né, na hora que eu faço, o que é esse vizinho mais próximo? Tem um errinho aqui que depois eu vou falar aqui na hora que eu calculei errado, sobre depois, deixa eu tirar minha caneta aqui. Tá. Então imagina o seguinte, o que é a ideia, né, do índice de distância ao vizinho mais próximo? Ele vai analisar ponto a ponto. Então imagina que você tem esse ponto aqui. Né? Ele vai fazer uma análise em relação a todos os outros pontos e vai identificar o vizinho mais próximo. É esse. E esse vizinho mais próximo tem uma distância. Opa, era um D, tá?
que era para aparecer ali. E ele vai para o próximo. Tá? Então, ele vai pegar esse outro aqui, tá? E vai fazer uma análise em relação a todos e vai identificar o vizinho mais próximo. Vamos supor que seja esse. Você tem um D2 aqui. Ok? E assim ele vai. Com todos os outros, ele vai fazer isso. E aí, o que vai acontecer? Ele vai calcular a partir da distância média calculada de cada ponto, ou seja, cada uma dessa, se eu tenho aqui 20 pontos, ele vai calcular 4 distâncias, ou seja, a menor distância, o vizinho mais próximo, né? A menor distância entre esses vizinhos, ele vai calcular a média. Tá? E vai comparar com o quê? Com a distância média esperada. Então, para esta determinada área aqui, certo? Eu teria, de uma forma padronizada, uma distância média entre eles, tá? Que é isso aqui, ó. Isso aqui é para calcular, tá? Essa distância média padronizada, esperada. Então, para o município do Rio, se eu tiver 20 pontos, né, pela área do município do Rio, né, pelo número de 20 pontos, eu vou achar uma distância esperada. E o índice ele vai estar trabalhando nessa relação. Qual é a relação entre o que está e o que seria esperado? Então, de certa forma, você chega a algum local em que você tenha uma distribuição mais perto do que seria uma padronização a partir disso. Tá? Eu fiz aqui, ó, né? Isso aqui você gera a partir dessa, perdão, essa matriz de distância, porque quando eu gero no QGIS, ele dá uns valores estranhos. E aí eu fiquei na dúvida, eu acabei gerando na mão e depois eu vi que tem algumas diferenças. Eu faço, né, aqui aquela mesma coisa da matriz de distância. Então, para cada ponto desse, então do A para o B, do A para o C, do A para o D, do A para o E, ele vai calcular todas as distâncias, tá? E eu vou pegar qual vai ser a menor aqui, que deve ser essa aqui, eu acho. 10.000, 15.000, tem um 10.000 aqui. Então, o ponto A, o vizinho mais próximo dele é o K, ele vai fazer para todos os outros, né? E aí, a partir disso, eu vou, claro, pela área do município, pela quantidade de pontos, identificar esse padrão, tá? Isso aqui está errado, tá, pessoal? Eu calculei errado, tá? Mas dá para a gente poder ter uma ideia de como... Vou fechar aqui, gente. Pode ser que eu não tenha mais que estar na frente aqui, não vou conseguir acompanhar o chat, tá? E ele chega a esse índice da distância do vizinho mais próximo. Repara aqui se a gente fosse calcular, a gente vai ver que estaria esse valor bem menor do que isso. Isso aqui está ruim. Mas vamos supor que ele achasse 5,2. Então, quanto mais próximo de 1, mais próximo ele está de uma distribuição padronizada. Tá? Só que isso também pode variar. Vou passar aqui um outro. Ó. Repara que nesse outro fenômeno, tá? A concentração está mais aqui. Ó. Então, se eu for calcular isso aqui, tá? Claro, esses cálculos não estão ruins. Eu vou ter um valor mais próximo e ele vai afastar de 1, tá? Por quê? Porque ele vai estar a média da menor distância vai estar menor do que esse valor. Infelizmente eu calculei errado isso aqui, a gente não está tendo essa noção, né? Mas essa é a ideia. Eu vou sempre fazer uma razão entre o que seria o esperado. Então, se você reparar, no anterior não muda. Tanto para essa distribuição aqui geral, aqui, esse valor aqui, ele não vai mudar em relação ao outro. Por quê? Porque é o esperado para aquela área com 20 pontos. Quando você faz numa área menor, ou seja, você tem pontos mais agregados, tá, do que aquele outro, as distâncias médias vão diminuindo. Né? E aí você vai ter valores menores do que 1. E você vai tendo... Aqui, ó, tá vendo? Aqui já está mais afastado. Né? O valor continua, essas distâncias vão diminuindo e você vai afastando. Então, você tem um, né,
seria exatamente o que você tem mais perto de um padrão, tá? E o que você vai distanciando de um é o que está mais longe de um padrão. Esse índice da distância ao vizinho mais próximo pode te indicar isso também, tá? Como pode te indicar a concentração também. E você pode gerar de uma outra, você pode olhar isso de uma outra forma. Se eu pegar toda a concentração, todos os pontos relacionados à criminalidade, roubo de carro, pensa em roubo de carro, em todos os municípios do Rio de Janeiro. E eu gerar esse índice, aqueles que tiverem valores mais baixos, né, desse valor aqui esperado, por quê, né, do índice? Porque para cada município você vai variar isso aqui. Então, municípios menores você vai ter, né, outros valores aqui e você vai ter essa distribuição aqui também. Então, esse olhar vai permitir, se você tem municípios em que o roubo de carro é uma coisa que não tem nenhuma concentração, ele é disperso no município como um todo, ou em alguns lugares que existe uma concentração. A análise desse resultado aqui e a análise desses dois valores aqui é que a gente vai conseguir chegar próximo àquelas questões. Se tem alguma coisa muito padronizada, se tem uma coisa não padronizada e muito dispersa, para conseguir ter uma ideia em relação a isso. Tá bom? Ok? Bom, aqui é uma junção daquilo que a gente viu, ou seja, né, eu vou recalcular isso, depois eu publico lá para vocês, né? Você teria, quanto maior isso aqui, uma maior distribuição, ou perdão, uma maior padronização e também uma maior distribuição. Ou seja, quanto mais próximo de um, mais distribuído em uma forma padronizada ele vai estar. Quanto mais afastado de um, você teria uma maior concentração, tá? Isso é interessante porque muitas vezes você tem, imagina, você tem um município aqui, cadê? No Cadê? caso, aí, Aqui. Você é... tem, oi? tá ouvindo? Oi, diga. Não, aí no caso, o RN não seria o coeficiente de padronização dos pontos? Quanto mais Como próximo do assim, padrão, seria coeficiente de mais padrão padronização? ou concentração? Não, porque é o seguinte, o RN, se a gente voltar aqui, ó, tá? Ele é o que é com o que é esperado, é a razão entre eles. O que é, o que é esperado seria uma distribuição padronizada, certo? O LN é o que é o real, o LO, perdão. Se o LO é muito perto do RLN, a tendência é ser quanto? O RN, certo? Se isso aqui for muito próximo de LE, do que é esperado, não do que é calculado. Se eles forem muito próximos, você tende isso aqui ao RN ser 1. Sim. Então, quanto mais próximo de 1, mais perto de uma distribuição padronizada. Isso é um tipo de informação. Ok? Sim. Agora, quando você, como ele trabalha com o que é esperado, imagina, se você aqui tem 20 pontos e aqui nesse município aqui, que eu não sei se é Nilópolis, acho que é Nilópolis, né? Vou mudar a cor aqui. Se você tem menos pontos, mas esses quantidade menor de pontos está muito mais concentrado por algum motivo do que de repente esse azul aqui que está no Rio de Janeiro. Então você vai conseguir também fazer uma análise de quanto você tem de, de concentração da ocorrência daquele fenômeno. Isso aí, quanto menor o indicador, menor vai ser a ocorrência. Tá? E aí você vai poder fazer essa comparação com elementos que têm área diferente, porque aquele elemento, aquele LE, é pelo que é esperado, pelo tamanho daquele município e pelo tamanho da área, né? Não só do município, e a quantidade de elementos que tem aqui. Então, se eu tenho um município de tamanho diferente e eu tenho números de ocorrências diferentes, quando eu calculo o esperado, ele me dá um valor, ele me dá uma referência
para eu analisar os outros resultados entendeu? Entre todos os municípios. Ok? Ok, professor. Tá? Deu para pegar certinho. E aqui, bom, outra questão em relação a isso, né, é o uso da grade também. Isso ainda não é mapa de calor, tá? Outra questão é o uso da grade. Você pode fazer a grade, principalmente quando você vai precisar integrar informações de temas cujo recorte territorial é diferente, né? Então, imagina, você tem recortes territoriais, às vezes, tipo bacia hidrográfica, né? Ou subbacias, bacias, o que for. E você quer saber a população nessas bacias hidrográficas. E aí o que acontece? Os setores censitários, eles não casam. Então você tem bacia cortando metade do setor censitário, alguma coisa nesse sentido, estado, município, assim por diante. Então você pode usar a grade, né, esse quadriculado, para que você faça essa integração. Você vai identificar quais são as grades, né? As grades. Então, esta grade aqui está dentro de que setor? Claro, o tamanho da grade tem que se calcular, né? Qual é o melhor tamanho da grade. Essa grade aqui tem qual bacia e qual setor. Claro que às vezes você tem uma grade pegando no limite, você tem aquela grade para um ou para outro, mas é uma possibilidade, lembrando que isso é uma generalização da informação. Tá? Você está generalizando, mas com a possibilidade de você estar integrando informações com recortes geográficos diferentes. Quanto menor a grade, essa generalização também vai diminuir essa incerteza. Mas ela sempre vai ser uma generalização. Tá? Então, se a gente pegar aquele mesmo exemplo anterior, eu posso também ver uma distribuição, né, fazer onde tem, quais são as células dessa grade que tem uma ocorrência, né? E aí eu vou pintar essas células, eu vou identificar com essas células e eu vou também ter uma visão da distribuição, seja desta forma, né, ou desta forma. O Censo 2010 usou para fazer mapas de densidade demográfica a partir de grade. Por quê? Porque todo município vai ter uma densidade demográfica. Tá? Hoje melhorou um pouco, mas a maioria dos setores também vai ter uma densidade demográfica. Mas como você tem que pintar todo o município, e você não vai ter nenhum município com zero de população, de densidade demográfica, ou mesmo da onde se encontra essa população, a grade vai te permitir isso, que você vai conseguir pegar efetivamente onde tem domicílio, onde tem informação naquele setor, né? E fazer representações assim. Então, mesmo que eu tivesse com todos os setores aqui, só aqueles onde teve algum tipo de informação, e aí o ideal é que pegasse isso do elemento pontual do município, né? Você poderia também ter uma ideia da ocupação. Vamos por aquele outro, né? Então, eu só tenho aqui, nesse determinado lugar, um determinado fenômeno. Eu não vou pintar o município todo. Eu posso pintar efetivamente aonde esse fenômeno se encontra. Tá? Então, isso é uma possibilidade também. Então, imagina, eu tenho todo o estado do Rio de Janeiro com uma informação, né, como essa aqui. Né? Todo o estado, cada município vai ter um. Aí no município do Rio, ele se encontra aqui. Só que pela quantidade, eu vou pintar o município todo. E aí você vai ter sempre toda a área pintada, né? Todos os municípios pintados. Desta forma, você vai representar apenas efetivamente o local daquele município onde tem essa informação. Tá? João, Oi. deixa eu perguntar aqui, é porque assim, minha internet está oscilando bastante, não sei se de repente você falou, mas essa quadrícula, ela é definida pela pessoa que está elaborando de acordo com alguma questão específica, né, do projeto, enfim, não Sim. sei o que determinaria isso. Sim, o tamanho é uma questão, então não adianta você falar assim, eu tenho aqui, eu vou pegar os mapas na escala 1 para 250 mil, tá? E a partir desse mapa, 1 para 250 mil, eu vou gerar uma célula e eu vou
levar essa informação desse mapeamento 250 mil para essa célula. Ok. Qual a primeira questão? Qual é o tamanho dessa célula? Né? Se a gente for pensar em relação a erro gráfico, erro cartográfico, com a precisão daquele mapeamento, você está falando de uma célula em torno de 100 metros. Okay? Para aquele tipo de dado. Quando você tem outro tipo de informação, e aí, quando eu estou falando de você, né, no primeiro momento, pegar uma base de dados que existe numa determinada escala. Por que numa determinada escala? Porque ela se correlaciona com a precisão geométrica daquele elemento. E eu estou falando ainda do tamanho da célula. Uma escala, um erro. Olha, esse mapeamento que eu fiz tem uma precisão de 50 metros. Então, vou ter que trabalhar com escalas com 25 metros se a gente passar trabalhar com as especificações do padrão de exatidão cartográfica. Então, eu vou ter que criar o tamanho da célula. Outra questão é que essa célula ela deve ter uma área igual. Então, eu vou ter que também gerar ela a partir de uma coordenada ou a partir de uma projeção equiárea que não vai alterar a área da célula. Né? Se eu trabalhar com, passa células de 1 minuto por 1 minuto. Uma célula de 1 minuto por 1 minuto no Equador é um tamanho. Uma célula de 1 minuto por 1 minuto no Rio Grande do Sul é outro tamanho, devido à curvatura da Terra. Né? A gente chama de convergência meridiana. Todos os meridianos elas vão se encontrar nos polos. Então, as áreas vão diminuindo para aquele espaço, aquele recorte de coordenada geográfica, geodésica. Né? Então, você tem que especificar a projeção, especificar a origem desse sistema, dessa grade. Tá? O QGIS faz isso, ele vai te dar, você vai dizer qual projeção, qual é o tamanho, ele vai gerar essa grade. Tá? Como o IBGE tem uma grade específica, que é a grade estatística. Né? É até a fonte das minhas pesquisas dentro da ENSE, ou seja, como gerar a grade, usar a grade como recorte territorial para a divulgação de estatísticas ambientais. Só que aí essa grade ela é padronizada, então tem que pegar essa grade, porque a grade tem que ter integração. Né? Imagina, você está com o elemento de uma grade 100 por 100, aí me aparece uma grade 30 por 30. Você não integra essas duas. Você não vai poder juntar, entendeu? Elas não encaixam. Então, existem algumas especificações que você precisa seguir, ou usando a grade oficial, ou gerando uma grade. A grade oficial não vai no detalhe, você não vai ter uma grade oficial para o Brasil todo por 1 metro. Né? Mas você pode estar usando para um município, para aquele estudo específico que você está trabalhando. Então, da mesma forma que se tem as representações padronizadas, existe a grade padronizada, mas vai depender muito do que você está aplicando, o nível de integração que você está fazendo. Tá? Tudo bem? Então, você tem essa distribuição, mas você pode também, porque em cada célula você pode ter mais de um elemento, você ter células que têm mais de uma informação. Então, você tem também, além de onde se encontra, também uma densidade maior de informação nessa região. Aí você pode fazer por densidade, por nível de população, roubo de transeunte, o que for, você consegue gerar e fazer essa representação. Tá? Aqui é um outro exemplo da mesma questão da grade. Eu tenho aqui um elemento, sei lá, algum fenômeno, alguma ocorrência que teve aqui nesse local, uma quantidade muito grande de pontos, tá? E eu vou gerar uma grade. Só que eu posso gerar diferentes tipos de grade. Essa aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver, é uma grade de 6 lados. É possível gerar também, tá? Só que a melhor grade é aquela que tem 4 lados, a grade de célula, por causa da quantidade de vizinhança. Uma grade de 6 lados, ela só encontra 6 células. Uma grade de 4 lados, ela encontra 8 células. Tá? Não sei se tenho aqui desenhado isso. Não. Então, vou voltar aqui. Ó. Eu vou desenhar aqui para a gente ver. Não sei se eu já cheguei a falar isso com vocês em alguma outra aula. Então, eu tenho aqui uma grade que vai ser com 6 lados. Ótimo, então você vai ter isso aqui. Ó.
Todos aqui vão formar outros de 6 lados, certo? Mais ou menos assim. Tá? Todos. Então, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 de vizinhança. Ok? Uma grade de 4 lados, ela tem diretamente, né, lado 1, 2, 3, 4, mas você também consegue, você tem conexão também através desse ponto com esse aqui, ó. Você passa a ter 5, 6, 7, 8. Tá? Normalmente, por isso que se usa grades quadrados, né? Grades em formato quadrado. Dependendo da representação, se não é uma análise tão forte espacial, apenas para uma visualização, você pode montar grades assim e também fazer da mesma forma que a gente fez aquele outro, né? E eu vou pintar pela contagem. Quantos símbolos e quantos pontinhos desse aqui teve em cada célula? Ah, nessas células aqui, ó, né, teve de 8 a 10, ou seja, essa célula aqui teve de 8 a 10, essa aqui teve de 8 a 10 ocorrências daquele fenômeno. Tá? Tudo bem? Aqui é o exemplo em intervalo e aqui é o exemplo sem intervalo, ou seja, eu consigo montar, eu tenho poucos intervalos ali, né? Uma representação, cada célula, se tiver tem uma cor específica, dependendo da quantidade da contagem que está dentro daquela célula. Tá? E para a gente finalizar, o famoso mapa de calor, né? Em que aí ele não conta, ele faz um pouco diferente, ele analisa, ele conta, mas ele analisa a partir de um raio, a partir de cada um daqueles pontos ali. Então, caramba, peraí, o que eu fiz? Então, não está muito em escala, mas se vocês repararem, você continua tendo os focos aqui, ó. Professor, Oi. essa grade que você mostrou, além de verificar a distribuição de pontos, ela pode ser usada também para quantificação de área? Pode, pode. Vai ser uma generalização, tá? Vai ser. Não, sim, sim. Mas A tem gente, alguma função, por exemplo, dentro do QGIS, que além da aplicação dessa grade eu posso sim, quantificar áreas? sim. O que que acontece? Quando a gente trabalha com áreas, né, ou célula de 1 por 1 quilômetro, exemplo, cada célula dessa tem 1 quilômetro quadrado, né? Se a gente voltar aqui, pensar que essa célula aqui tem não, aqui. Eu quero Ah, tá. E aí quantifica o número de células isso. e a área. Esse aqui é exemplo, né? Se eu tenho é, 1 quilômetro para cada célula, eu posso, e assim, a gente faz assim também, só que depois existe um ajuste dessas áreas, tá? O que que é isso? Imagina que eu tenho isso aqui, várias subdivisões aqui dentro do município do Rio, ou bairro, ou um fenômeno qualquer. E eu vou contar quantas células estão dentro desse fenômeno. E as células de borda, eu vou dizer, bom, ele vai contar para aquela área maior daquele fenômeno. Então, está no limite, né? Eu vou desenhar aqui embaixo. Tem uma célula aqui assim. E passa um limite entre dois fenômenos, né? O fenômeno A e o fenômeno B. Essa célula vai contar para B. Tá? E aí eu faço a contagem de células. Só que eu tenho como alguns parâmetros para fazer um ajuste em relação a isso. Tá? Que é a área do município, as sub-áreas. Então, assim, eu posso montar uma formulação em que eu garanto que todas as células que são únicas exclusivamente dentro de uma área, eu conto, e aquelas de fora eu faço um ajuste para fechar a área. Mas eu consigo, tá? Mas é uma generalização, tá bom?
Isso é muito legal. Eu lembrei disso porque tem os programas também, por exemplo, quem trabalha com costão rochoso, a gente faz uma estimativa, às vezes, de populações ou comunidades por área de cobertura, né? E a gente Uhum. usa uns quadrados toscões, assim, embaixo d'água. Às vezes ele é inteiro e a gente estima a porcentagem de cobertura relativa de cada grupo de Sim, organismos. Ou ele pode ser subdivididinho em grades também. Tem metodologias diversas, mas para a mesma questão, né, da estimativa. E aí a gente faz a quantificação dessa forma, e aí tem alguns programas que também fazem essa leitura de imagens. Eu fiquei pensando nisso com relação ao QGIS numa escala macro, né? Mas isso sim, é utilizado, por exemplo, cobertura de vegetação. Tudo bem que a gente está vendo isso em sensoriamento remoto com a Júlia, né? Mas acho que a gente não chegou ainda na quantificação de área. Mas nesse caso, pelos mapas, também pode ser utilizado para pode. quantificação de área, de Aham. vegetação, quanto reduziu, quanto aumentou, coisas do O tipo. VDIA Web, né, aquele banco de dados de informações ambientais, quando ele cruza a informação, né, quando você fala assim, eu quero ver cobertura e uso da terra de 2018 no bioma cerrado. É isso que ele faz. Ele pega as células que estão dentro do cerrado, ou que estão definidas como cerrado, e as células com as informações de cobertura e uso e quantifica. E ele diz, olha, 38% é pastagem. Ele faz pela quantificação de células. De novo, é uma quantificação macro, tá? Assim, macro não, perdão, generalizada. Tá? Mas ele faz. Dentro do que você quer trabalhar, se você está fazendo um monitoramento, ok, sem problema. Você vai acompanhando por aquele monitoramento, ou seja, e mesmo assim, para o país, pelo tamanho que o país tem, você fazer observações assim contínuas, você às vezes aumenta essa célula para fazer isso. Tá? Mas você consegue. E consegue até ajustar isso para você chegar a um valor mais próximo da realidade. Tá? Bom, vamos para a parte prática disso tudo aqui. João, só antes de Diga. você partir para essa parte prática, tem algum Uhum. documento, algum em formato PDF, alguma coisa assim que explique melhor essas funções? Assim, mais para ficar para consulta mesmo, né? Porque, por exemplo, Do você QGIS? fala. Não, de uma maneira geral, por exemplo, essa questão do quebras naturais. Eu vejo Aham. isso há tanto tempo, mas eu não entendi exatamente o que significava, sabe? Então, acho que é interessante, seria interessante, né? Esse artigo, enfim, não sei, algum material para que explicasse, Tem, né? é, um bom para isso, tem um livro que é aquele livro que eu acho que foi de processamento que eu falei, que é daquele de análise geoespacial. Análise geoespacial ou espacial? Esqueci o nome dele Acho que aqui. é um laranjinha, não é? Isso, aquele é muito bom, ele explica essas questões todas, entendeu? E quando vocês forem fazer estatística espacial, provavelmente vocês vão estar trabalhando nisso também, que é no último trimestre, né? Então, assim, existe, claro, artigos vários falando sobre isso. Eu posso separar alguns para falar sobre isso. Alguns, eu não lembro se é que o livro do Martinelli fala sobre isso. Acho que não. Mas esse fala muito, tá? Porque e aí até explica por que quebras naturais é a melhor forma, porque ele faz uma análise estatística. Claro que isso não é a melhor forma. É muito ruim a gente falar qual é a melhor forma. Dependendo da aplicação, ele é melhor. Porque você pode fazer outras, né? Por algum motivo você pode, principalmente às vezes quando você trabalha com percentual. Agora, quando você quer ver espacialmente, você vê distribuição por porcentagem, ele é melhor porque efetivamente ele vai a partir desse estudo estatístico. Então ele vai, porque assim, vocês viram já em estatística, né? Você tem uma distribuição normal, você tem a média como valor de mais alta probabilidade de uma distribuição normal, e aquela distribuição normal ela uma informação, um conjunto é um gráfico, né? Simétrico, né? A partir dessa média que é o valor de mais alta probabilidade dentro daquele conjunto.
você tem 100 observações, 100 medições, 100 áreas de município, um exemplo. Ele vai criar esse gráfico, essa dispersão. E ele vai pegando intervalos de dispersão iguais. Então, ele não obrigatoriamente ele pega quantidades de observação iguais, nem valores, né, quantidade de valores iguais. Ele pega a dispersão. Por isso que você consegue ver alguma coisa com esse sentido aqui. Ó. Tudo que é pequenininho tá, o que está um pouquinho maior aqui, que é esse laranja, o amarelinho, o verdinho, e deixa o azul lá, porque é outro, só tem ele. Entendeu? Mas esse livro laranja é muito bom para isso. Tá? Vou botar na lista. Lista de desejados da Amazon. Eu comprei ele há pouco tempo, acho que ano passado. Não sei, não lembro quanto eu paguei nele. Não. Não tá caro não, tá na média de uns 54, 55 reais. Mas tem que Livro esperar que eu... técnico é caro pela quantidade de venda. Né? Eu tive que comprar um Diferente de agora um Harry Potter. de sensoriamento, então tem que esperar pagar um primeiro para depois comprar outro. Então, pessoal, parei aqui para pensar. Eu não lembro se o livro do Dente também tem sobre isso. Esse tem PDF dele, acho que eu já até botei lá para vocês. Depois eu dou uma olhada e confirmo. Bom, o que a gente vai fazer agora? Imagina que a partir do que a gente viu, que a gente tem um resultado esperado, a gente vai gerar um mapeamento, gerar mapas desses resultados que a gente preparou. Tá? Então, a gente vai fazer isso no QGIS. Eu vou trazer algumas coisas aqui, a gente vai olhar algumas ferramentas, como cria, bota cor, tira cor, cria símbolo. Depois a gente vai ver como é que põe isso, põe legenda, põe escala, põe sistema de coordenada, e tudo isso a gente vai mostrar um pouquinho aqui para vocês. Tá? Eu vou abrir aqui um projeto que eu montei ontem, terminei ele todo, que é o seguinte, só como um primeiro exemplo, tá? Acho que ele já está até editorado, não. Vou pegar do zero. Eu peguei, a gente precisa, ao longo de todo o processo de trabalho que vocês têm que fazer, ou tem um problema a ser resolvido, segurança, ocupação em área A de tela está risco. escura, João. Oi? A tela não está aparecendo nada. Ah, não? Então, peraí. Eu acho que eu vou ter que parar de compartilhar e compartilhar de novo. Vou compartilhar minha tela aqui. Eu acho. Está aparecendo agora o que diz? Sim, agora apareceu. Então, assim, dentro de todo esse tema que for, muitas vezes a gente tem que, num primeiro momento, fazer um mapa de localização, né? Então, como se fosse, não, ali do estado, do município, da unidade de conservação, do bioma, ou seja, como é que ela é na sua representação, esse mapeamento de referência, tá? E o que eu fiz? Eu peguei o mapeamento 1 para 1 milhão do país e vou fazer um mapa de referência, um mapa político, o que for, de Sergipe, que é um estado menorzinho, dá para a gente fazer isso tranquilo. Tá? Esses dados, eles são, se a gente for aqui no IBGE, eu vou entrar aqui no site do IBGE, Geociências, né? Cliquei ali nos três coisinhas aqui, nos três tracinhos, Geociências, cartas e mapas, base cartográfica contínua, por estado ou por Brasil, poderia pegar, o estado eu acho que não tem Sergipe. Tem Sergipe 100 mil, mas eu não quis pegar 1 milhão. Então, eu vou lá no do Brasil mesmo. Tá? Eu quero um para 1 milhão. Que o tamanho que eu vou fazer, tudo.
acesse o produto, ele está aqui, ele vai me levar para um FTP. Então, eu vou pegar a mais recente, a versão 2016, e tem o Geopacket, e tem um Shape. Eu achei em Shape. Tá? Podia ser no PostGIS, e aí fazer a conexão no banco, mas eu achei todos os shapes. Tá? Então, se eu vir aqui, eu botei aqui nesse diretório. Então, está tudo aqui, todos os elementos do Brasil na escala 1 para 1.000.000. Eu vou fazer uma vez, só para a gente ganhar tempo, depois eu faço. Os outros já estão cortados. Porque como eu quero só Sergipe, eu não quero de tudo. Tá? Mas eu quero fazer uma coisa também. Imagina o seguinte, às vezes você vai fazer um mapa e todas as informações param exatamente no limite do mapa. Vamos ver como é que é isso que eu estou falando. Vamos chamar algumas camadas aqui. Adicionar camada vetorial. Eu vou lá no meu shape base cartográfica. Tá? Eu vou pegar hidrografia, pode ser hidrografia, trecho de drenagem, e eu vou pegar o limite unidade da federação. Aqui. Ops. Drenagem, unidade da federação. Vou chamar esses dois. Adicionar. Então tá lá. Ó. Tudo que é Rio, para o Brasil, todos os estados. Eu quero fazer só Sergipe, só para a gente lembrar, porque eu já fiz isso para o outro. Vou marcar esse aqui. Tá vendo? Esse aqui. Eu quero só a hidrografia que está aqui dentro. Como é que eu faço isso? Vetor, geoprocessamento, recortar. O quê? Qual a unidade de entrada? É trecho de drenagem. Qual a unidade de sobreposição? É a unidade da federação, mas o que eu marquei. Tá? Eu vou executar. Tá? Ele fez. Então, ó, se eu fechar aqui a hidrografia, ó, só está o trecho de drenagem. Quando eu for fazer o meu mapa, eu não vou precisar fazer com aquela área toda ali, com todos aqueles rios até lá o Acre. Então, eu recortei só disso. Esse aqui, eu gerei uma camada temporária, vou salvar ela e eu vou usar essa camada. Eu vou fazer isso para todas as categorias, as classes que eu vou trabalhar. A única coisa ruim disso, e aí alguns macetes que a gente usa, é o seguinte. Deixa eu botar aqui sem cor. Né? E desmarcar aqui. Desmarquei. Então, imagina o seguinte, você vai fazer um mapa, né? De Sergipe, lá, tudo, mas, pô, por que? E aqui? Onde é que... Você não tem mais informação de onde que vem para cá. Fica meio ruim isso, né? Então, eu vou abrir aqui o que eu fiz, mas entenderam como é que corta, né? Então, eu vou fechar isso tudo e vou abrir o que eu já fiz. Camada, adicionar camada. Eu vou aqui, a base cartográfica tem um Sergipe aqui, que na verdade é 1.000.000, escrevi errado. Drenagem, o F. Eu vou botar uma outra camada aqui. Tá aqui, tudo bem. O que aconteceu? Em vez de eu cortar exatamente aqui em Sergipe, eu cortei um pouco maior. Tá? Então, quando eu for fazer o meu mapa, aqui, ó, vou botar isso aqui sem. Vou botar aqui. Quando eu for fazer o meu mapa, ele não parar exatamente aqui, eu não tenho essas informações. Tá? Então eu deixei um pouco maior, eu deixei o Brasil todo, deixei um pouco maior. Você pode vir e falar assim, pô, mas vai ficar um negócio feio, né? Não. Por que que não? Porque eu vou fazer o mapa só numa área menor. Tá? Então vamos lá para como é que a gente faz o layout disso. Projeto, novo layout de impressão. Vou muito rápido. Projeto, novo layout de impressão. Tá? Eu vou chamar ele aqui, mapa, referência.
Ok. João, se Ele vai você mexer. puder depois só mostrar como você fez o recorte da linha mais geral que eu pisquei Não, e aqui, me em vez de eu perdi. usar. Você lembra que eu, naquele outro que eu dei um exemplo, eu usei o limite Sim, do estado. Esse eu criei um aham. limite aqui aleatório. Você Eu fez um criei um recorte limite. por extensão? Não, não, eu criei um shape. Deixa eu ver se eu acho ela aqui, não sei onde eu botei. Eu criei um shape com um nome de moldura. Deixa eu ver onde eu botei isso aqui. Se eu botei aqui. Estou achando ela ali. É como eu fiz isso, se eu fizesse aí, eu vou fazer aqui. Ó. Como se eu fizesse assim. Ah, tá, mas Ó. você não fez agora, né? Não, não, já tinha. Ah, Só tá. porque se eu for cortar tudo, vai demorar Não, muito. não, tudo bem. É porque Tá? eu pensei que eu tivesse perdido isso. Não, não. Eu criei um polígono aqui, tá? Uma Uhum. camada aqui, criei uma nova camada, criei um recorte qualquer que eu sei porque eu só vou usar essa área aqui para mapear, e aí eu cortei a partir dessa área. É isso, Ah, tá. Não, porque tem tá? uma função também, né? Eu acho que é recorte por extensão, alguma coisa assim, que você consegue recortar o shape fazendo um retângulo qualquer e depois Sim, você sim. exporta com um novo É, shape, como um novo shape, né? sim. É, eu usei essa moldura porque como eu vou ter que fazer em vários, Ah, entendeu? tá. Para todos Certo. tiverem o mesmo padrão, aí eu crio uma camada para todos terem o mesmo padrão. Só isso, tá? Bom, quando eu entro lá naquele novo layout, ele vai criar isso aqui. Vou lá, se é uma folha 0, se é uma folha 4, eu venho aqui e configuro isso. Tá? Venho aqui, eu vou trabalhar com uma 4, não tem problema. Tá? E eu vou trazer aquele mapa. Aqui tem, ó, aqui, então, aqui é o teu mapa. Né? A folha que seu mapa vai ficar. A gente vai ter que preencher isso aqui. E eu venho, eu posso trazer o quê? Eu vou trazer um mapa, adicionar um mapa. É que eu venho aqui, marco aonde ele vai ser, depois eu posso mexer, ele vai trazer de lá, aquele esse mapa. Tá? Como eu não quero assim, ele está pequeno, eu vou mudar aqui, ó, aqui, outra coisa. Tudo que eu for acrescentando nessa folha, ele vai aparecendo aqui como item. Então, apareceu aqui mapa. Posso acrescentar um segundo mapa? Posso, não tem problema nenhum. Tá? Vou acrescentar uma legenda? Vai aparecer aqui. Vou acrescentar uma escala? Vai aparecer aqui um título, uma figura, tudo vai aparecendo aqui. Quando eu clico aqui, ele é ó, propriedades do item. Qual é o item que estou marcando é mapa. Uma é a escala. Esse mapa aqui, né, essa figura aqui está nessa escala. 3 milhões, 300 e pouco. Não, 3 milhões está muito. Não é isso. Eu vou botar aqui para ver 1,5 milhão. Ó, ele chegou. Repara que aquilo que eu tinha lá saiu, não é? Eu fiz a mais porque eu sei que aquilo vai sobrar. Mas eu até vou botar aqui, eu acho que dá para mandar um 250. Tá? Então, só para ter essa ideia, tá? De que eu não vou cortar exatamente aqui no estado para não ficar isso aqui tudo branco, né? E o usuário, às vezes, perder um pouquinho de, pô, esse rio para aqui, mas ele vem desde onde? Para ter um pouquinho dessa ideia, tá bom? Isso aqui está aparecendo, oi? Não? Isso aqui está aparecendo conforme eu vou ajustando lá no QGIS, tá? Então, se eu voltar aqui no QGIS, vim aqui no drenagem, vim aqui, opa, vou mudar a cor aqui da drenagem. Tá? Eu já tenho aqui umas cores que eu defini aqui, vou botar esse azul aqui. Ok. Espessura. Ah, posso falar? Como é que eu escolho isso? Ou você, a gente, né? Todo o projeto, desde a hora que você projetou lá, quais são os dados que eu quero? Qual é a modelagem do dado? Ou seja, como é que eu vou organizar esse dado? Quais são os atributos que esse dado tem que ter? Como é que eu vou processar o resultado? E também, como eu for divulgar, eu tenho que dizer o que eu quero. Né? Então, eu tenho que falar, porque senão, se você tem uma equipe, 2, 3, 4, 5, 10 pessoas trabalhando, cada um fazendo uma coisa, cada um faz de um jeito, vai fazer um mapa de cada cor, um mapa de cada jeito. Então, você tem isso, tem que ser especificado. Né? Ah, eu fiz aqui o mapa, daqui a 3 meses eu vou fazer um outro que vai ser a conclusão da dissertação. Ok.
E aí cada um sai de um jeito. Você precisa ter esses projetos, precisa pensar isso antes. Tá? Aqui é só para a gente ter uma ideia do que vai mudar. Eu posso mudar a cor, estou mudando as pessoas. Vou dar uma apply aqui. Tá? Aí, uma outra questão. Se eu for aqui, né, voltando aqui, ó, ele está ainda como antigo, não faz mal. Eu clico aqui, ó, atualizar, ele atualiza. Tá? Da forma que eu estou montando. Aí você fala assim, poxa, mas nem todo rio, mas não tem diferença entre os rios? Às vezes não aparece lá rio temporário, rio o temporário, rio permanente. Não tem representações diferentes? Tem. Onde eu sei isso? Aí eu vou lá no atributo. Vou aqui no atributo para a gente ver se existe isso mesmo. Na verdade, eu vou aqui. Ó. Ah, eu posso ir no atributo. Vamos lá, cliquei aqui no atributo. Aparece. E ó, esse aqui, o regime dele é temporário. Poxa, mas quantos regimes tem? Vamos ver. Então, o que eu posso fazer é dar os 2 cliques. Ele vai abrir essa propriedade aqui. Em simbologia, onde eu mudei a cor, se eu clico aqui, ó, ele me dá mais opção. Cor, a largura, tipos de linha, certo? Se a curva dele tem um cantinho diferente, todas essas opções. Mas eu posso vir aqui e fazer ele de uma forma, dependendo do atributo, eu vou fazer uma especificação de símbolo cor diferente. Tá? Vou botar em categoria e o que eu vou, qual atributo que eu vou escolher? Dentro de, exemplo. Se eu mandar classificar, ele vai me mostrar, ó, ele é dentro ou é fora de alguma massa d'água. Tá? Não é esse. Eu quero saber sobre navegável. Ó, ou ele é navegável ou ele é desconhecido. Tá? Mas não é isso que eu quero. Eu quero o regime. Então tá, regime. Classificar. Opa, ele me dá 2 classificações, se é temporário ou se é permanente. Nisso, eu venho aqui e vou criar um símbolo para cada um. O permanente, eu vou repetir a mesma especificação que eu fiz, azul, com espessura de 18, ok? E o temporário, eu vou botar também azul, tá? Também 18, só que, vou clicar aqui para abrir mais. Eu vou botar que ele é tracejado. Okay. Vou dar um apply aqui para ver. Ó, tudo que é regime temporário está diferente. Ok. Isso aqui ele não tem nenhum outro valor, eu vou eliminar, só vai atrapalhar lá na minha legenda. Se eu voltar lá para o layout e der uma atualizar, ele já atualizou, está aqui. Tá? Então eu dei 2 representações para agregar informação. Eu estou agregando informação nesse elemento através do atributo. Tá? Aí você pode pensar outra coisa. Peraí, mas vamos fazer o seguinte. Não, deixa isso para depois, isso eu mostro depois. Vamos trazer mais elementos para a gente poder gerar esse mapa, para a gente ter uma ideia. Tá? Rapidinho, por causa do tempo. Vou fazer alguns aqui, depois a gente parte para outros exemplos. Eu vou pegar aqui o que eu já cortei, tá? Então, ó, d'água. Acho que é essa. Terreno sujeito à inundação, trecho de massa d'água. Cidade, capital, área edificada. Rodovia, ferrovia, aeroporto. Adicionar. Tá aqui. Tá? Bom, vamos ajustar. Aí eu vou ter que ajustar as cores disso. Tá? Vou fazer uma coisa bem rápida aqui, ó. Massa d'água. Vou botar o mais clarinho. O contorno. Vou botar esse aqui. Tá 18 também. Ok. Já mudou aqui. Terreno sujeito à inundação. Esses rosas aqui, ó. Vou fazer o seguinte. Eu vou botar uma Shura. Em vez de ser uma cor sólida, eu vou botar assim. Tá. Existe uma especificação para terreno sujeito à inundação. Eu teria que carregar ela aqui, mas deixa que esteja na legenda. Vou botar
essa cor, não vai ter borda, vai, foi lá, tá? Trecho de massa d'água são os rios de margem dupla, mesma coisa. Esse, 18. Qualquer coisa pergunta, então, pessoal. Tá. Área edificada também. Vou botar aqui, vou botar um amarelo aqui. Amarelo. Vou botar amarelo mesmo, sem contorno. Só que o que acontece? Se a gente for dar um zoom aqui, ó, ele está matando, então eu tenho que organizar isso aqui. Ó. Vou botar mais para baixo. Foi. Tá vendo? Para não matar a informação. Massa d'água também. Vou botar mais para baixo. Tá? Sujeito a inundação também. Bom? Salutação. Não reparei aqui a pergunta aqui no chat. Deixa eu ver. O que foi aí? Deixa eu ver. Você pediu para avisar que caiu, ok. Tabela está preta. Ah, tá bom, isso a gente resolveu. O mapa ficou voando. Entendi, o mapa ficou voando. Símbolo Catrail. O que é Catrail? Não sei também o que é isso. Foi um símbolozinho que apareceu na hora que você estava escolhendo a Ah, simbologia. Foi só um tá. comentáriozinho. Tá bom. É, E assim eu vou preparando todas as. Deixa eu voltar aqui. Fazer alguns rápidos aqui. Bom, a mesma coisa que a gente fez com o trecho de drenagem, a gente vai fazer com rodovia também. Então, eu vou lá em rodovia, vou dar 2 cliques nela. Só que em vez de eu usar um símbolo único para tudo, eu vou lá no atributo para classificar alguma questão, o que tem ali. Né? Jurisprudência, administração, concessão. Ah, e aí eu vou poder fazer o seguinte. Vamos lá. Vou mostrar aqui, ó. Tipo, administração, cadê? Concessionário, revestimento. Classificar. Ele mostra aqui, ó. Desconhecido, leito natural, pavimentado, revestimento primário solto. Eu tenho tipos de revestimento. Normalmente você sabe, né? É importante você saber se a rodovia é pavimentada ou não pavimentada. Mas saber se é uma rodovia, se é outro tipo, também é importante. Né? Só que não está, esse é um outro atributo. Situação, não. Deixa eu ver qual é. Permanente também seria um. Número de fase, situação. Trecho, tipo do trecho. Classificar. Sim. Rodovia ou caminho. Poxa, mas eu queria as duas juntas. Se eu quero as duas juntas, eu venho aqui, ó, nessa função aqui, ó, esse ezinho aqui, eu vou montar eu vou montar isso. De que forma? Eu estou em campos e valores, eu estou trabalhando com um atributo, tá? Então, isso aqui que já veio daqui lá de fora, né? Vou fazer de novo. O que eu quero? Eu quero investimento, cadê o tipo do trecho, tá? Mais o quê? Ah, revestimento. Ok, classifica. Ele vai misturar os dois. Então, ele vai me dar tudo que é caminho carroçado e pavimentado, tudo que é pavimentado, aqui não tem alguma coisa está faltando, tudo que é rodovia e pavimentação desconhecida, tá? Ele me monta tudo. Isso vai ser tão bom quanto for a minha base de dados, né? Então, se eu tenho um elemento vazio, como está aqui, ó, ele não sabe se é caminho, tem alguns aqui que não é nem caminho nem rodovia, não está classificado, e aí botou pavimentado. Rodovia com um tipo da pavimentação desconhecido. Então, isso prejudica, tá? O que eu vou fazer? Eu vou aqui, tudo que é rodovia pavimentada, eu venho aqui, vou mudar para um vermelho, rapidinho, vou deixar com essa espessura ok.
Rodovia, pavimentação, primeiro, leitos todos conhecidos, pavimentado. Vou trabalhar como se fosse rodovia, tá? Que eu não sei. E o que está aqui, leito natural, esse eu vou trabalhar como não pavimentado, tá? Aí vou botar um símbolo diferente, vou botar um cor mais clara e mais fina. Aqui também, mais claro. Tá? Foi isso aqui. Conhecido, eu vou botar também como se fosse. Aí eu teria que, antes de fazer esse mapa, eu teria que confirmar essas informações, tá? E aqui o caminho, vou botar um cinza. Tá? E para fechar, e aí quer mostrar a relação do símbolo. Eu vou fazer um outro exemplo aqui para vocês. Ó. Eu vou voltar lá em rodovia pavimentada. Poxa, mas rodovia pavimentada eu quero um símbolo mais sofisticado. Qual o símbolo mais sofisticado? Eu quero que tenha uma linha no meio. Então, eu quero como se tivesse, né, uma linha vermelha e uma linha fininha preta no meio. Como é que eu faço isso? Eu vou ter que adicionar mais uma linha. Tá? A vermelha eu vou botar mais grossa e a preta está aqui, vai ser mais fina. Não sei se está dando para ver aqui. Tá? Eu vou dar um apply e vou dar um zoom aqui. Ó, tá ruim. Vou aumentar ela aqui. Ó. Vou botar mais. Professor, Oi, pode ser uma dúvida boba, mas isso daí eu acho fala. que faz sentido. Nessa parte da composição das linhas, para sofisticar, não seria a mesma lógica das camadas? Então, quer dizer, se você quiser que a vermelha seja mais grossa, o ideal é que a vermelha fique embaixo e a preta em cima, Sim. no caso. Ela tá em. Sim, a mesma coisa. Quanto é que você clica aqui, ó? Você pode botar ela para cima ou para baixo, tá vendo? É a mesma lógica, perfeito. Tá? Só que aí ó, eu vou fazer essa aqui como branca para ver se dá uma visualização melhor. Ó, tá vendo aqui? Agora apareceu melhor. Se eu boto ela para baixo, ela some. Ok. Tá vendo? Tá? Por que que eu estou fazendo isso? Porque eu vou aqui no símbolo também. Ah, ficou grosso. Tudo bem, a gente depois. Eu vou aqui no símbolo de capital e vou fazer um símbolo que normalmente é usado. Eu vou adicionar aqui, ó. Só que eu não quero bola. Então, vem na geometria aqui embaixo, eu vou botar um losango. Só que esse losango aqui ele tem que crescer. Vou botar ele com 4. Vou botar ele amarelo. E aqui eu vou botar. Eu vou criar um símbolo assim. Tá? E os outros, rapidinho. Vou usar o que já tem aqui. Isso aqui. Só que eu vou diminuir esse grandão aqui. Aqui, tá? Se eu for lá no meu mapa, já está até atualizado. Esse vermelho aqui ficou horrível. Se mexe depois. Tá? E eu gero, vou criando as minhas representações, vou botar algum. Ah, mas está faltando o nome. Vamos só tirar isso aqui, que isso aqui está muito feio. Pronto. Nome das cidades. Ok, então eu vou aqui, 2 cliques. Tem rótulo. Que rótulo que eu quero? Um rótulo individual baseado no quê? No atributo. Qual atributo que eu quero aqui? Ó? Eu vou escolher o nome mesmo. Tá? Normalmente eu dou um apply aqui para a gente ver como é que ele está. Opa, tá muito ruim. Eu vou diminuir aqui o tamanho, vou dando um apply aqui para ver.
Vou afastar ele aqui, ó, no posicionamento. Eu afasto ele do símbolo, vou botar em torno de 1. Ele afasta um pouquinho do símbolo, tá? Aqui no formato. Cadê onde aqui era mesmo? Que você quebra da linha, você quebra da linha automática, mais comprimida da linha. Você pode definir aqui, para ele não ficar muito grande, em nomes muito grandes aqui, ó. Você quebra ele. Olha, não. Bom, outra coisa que às vezes eu uso também é esse contorno aqui, tipo um buffer, tá? Às vezes ajuda para ficar quando tem muito símbolo um em cima do outro, ele dá uma bordinha no nome para ficar um pouco melhor. Tá? Não vou gastar muito mais tempo nisso não. Tá? Você cria aqui, bota o nome dos dias, o que for. Eu quero fazer outras coisas também. Vamos voltar aqui para ver. Bom, feito isso, bom. Mas caramba, não dá nem para ver o estado aqui, né? Botou tudo aqui, não dá nem para ver o estado. Como é que a gente pode melhorar isso? Existe um macetezinho em relação a isso. De que forma? Eu vou lá nos polígonos dos estados, tá? Olha só. Vamos pegar o polígono dos estados. Vamos em símbolo e vamos gerar uma categoria. Ou seja, ele vai fazer um símbolo, uma cor para cada abreviatura. Apply. Opa, classificar. Ué, por que que não fez? Pode ser esse. E eu posso pedir aqui, eu vou botar aqui uma cor qualquer aqui. Por que que ele não está pegando a cor? Vou na mão. Aqui, ó. Olha, acho que não tá, tudo está como. Sólido. Se eu der um apply aqui, ó, ele vai pintar. Cada estado ele pintou, né? Só para mostrar que assim, dá para fazer isso, mas não é bem isso que eu quero fazer, não. O que que eu quero fazer? Eu quero botar uma máscara nos outros estados e deixar o Sergipe sem máscara nenhuma. Então, eu venho aqui e vou mudar todos esses, tipo Alagoas. O que que eu quero com Alagoas? Eu quero que Alagoas fique branco. O branco. Você clica aqui, ele abre um outro. Branco, tá? Ok. Bahia também eu quero que fique branco. Ok. Pernambuco também branco. Opa, deu um destaque aqui. Se eu for lá no mapa, atualizar. Mas não está bonito isso. Então, vou fazer o que aqui? Ó? Primeiro, eu vou subir. Quando eu subir isso aqui, ó, lá para cima, o que que vai acontecer? Ele vai matar tudo, né? Porque está na ordem. Só que aí eu venho aqui em Alagoas, vamos abrir aqui, eu posso abrir aqui, posso fazer por aqui, clicando em cada um desses. Eu vou botar 60% de transparência. Ok. Olha aqui, ó. Vou na Bahia, eu vou botar também 60% de transparência. Eu vou tirar o contorno dele aqui. Ó. Vou em Pernambuco. Pernambuco é um pedacinho tão pequenininho assim, ó. Eu vou botar 60%. Tá?
Eu vou tirar esse contorno dele. Vamos voltar lá para ver. Ó, tá vendo? Ele ficou um pouco mais claro aqui, tá? Só que ficou esse verde. Só que eu não quero verde. O que eu vou fazer, então, especificamente no Sergipe? Eu vou botar sem cor nenhuma. E vou ajustar o contorno dele para um cinza e para o traço ponto uma espessura maior. Vamos ver como é que ficou. Tá Professor, vendo? Eu dou um destaque. Oi. como é que se faria para você tirar os registros das cidades dos outros estados, não de Sergipe? É Aí só você clicar em teria que cada um fazer. deles, tirar os registros ou não? Para tirar esses nomes aqui, você teria que ir lá no. Cadê? Localidade. Cadê? Aqui nas cidades. E você teria que, aqui no rótulo, você vai ter que fazer uma expressão aqui. Você só vai querer o quê? O campo nome, tá? Que seja igual. Ah, não, peraí. Esse aqui tá com nome, tem que ser o geocódigo. Teria que ser o geocódigo. Acho que Sergipe é 28. Maior do que. Você vai pegar aqui. Ah, não, é 26. Ah, não, não, desculpa, acho que é 28 mesmo. 28. 1, 2. 1, 2, 3. Ou no geocódigo menor de 29. Eu vou explicar, deixa eu ver se vai funcionar aqui, eu explico. Ah, não. Ah, não, 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 não. Não é isso. Não é isso que eu tentei fazer, não é isso não. Você pode aqui fazer a partir de o geocódigo a partir de uma junção de mais informação. Você teria que duplicar essa feição aqui. Cancela isso aqui. Você teria que duplicar, você teria que ter duas camadas de cidade, uma cidade só para Sergipe, uma cidade para os outros, certo? E você só vai botar label na capa onde tem Sergipe, tá? Isso é uma opção. Eu não posso selecionar com nome e sigla? Não, mas aqui, nome aqui, porque onde eu fiz, bom, pode até, onde eu fiz aqui essa expressão aqui, ele tá fazendo um teste. O geocódigo, aonde for maior ou menor, ele está botando um. Eu não sei se eu teria aqui para dizer se aonde ele achou isso, coloque o nome, entendeu? Porque ele pegou, engraçado que ele botou um para tudo. Deixa eu ver, baseado em regra, só se for aqui. Aí eu teria que adicionar uma regra aqui, filtro. Aí pode ser que aquele filtro funcione aqui. Aí eu teria que ver aqui, não sei se por essa regra aqui. Ah, bem que está aqui. Ele já gerou essa regra aqui, aquela que eu fiz. Então, não sei se daria. Tá? Não sei se daria. Para assim, eu talvez pudesse até ser uma coisa meio. Eu duplicaria aqui, tá? E fazia a seleção e deixaria visível só a seleção do que estava dentro, tá? Eu vou dar uma olhada, ver se eu consigo fazer isso aqui. Deixa eu só tirar essa regra aqui. Não, tudo bem, vou perder um tempo aqui. Tá, bom, e aqui
Bom, agora eu vou começar a fazer o mapa aqui mesmo dito, né? Então, vou botar aqui ele num determinado local que eu quero, vou deixar espaço para o título aqui em cima. Bom, quero botar um título, eu venho aqui, ó, clico nessa opção, marco aqui, e escrevo. Tá? Lembra, cada item desse, aqui é a propriedade do item, eu consigo escrever. Mapa, estado, Egito. Mexo no tamanho, mexo na fonte, mexo na cor. Tudo você pode fazer aqui. Grito, ok. Centro. Ela está com uma moldura. Posso tirar essa moldura? Sem moldura. Está sem moldura. Aqui é só para marcar. Posso centralizar. Eu vou fazer o que entendeu? O que eu quiser em relação a isso aqui. Tá? Posso não. Vou botar aqui. Não vou botar ali não. Vou botar para cá. Subir esse mapa. Ele vai ficar todo nesse canto aqui. Tá? Poxa, mas eu preciso botar uma escala. Quer botar uma escala gráfica? Aí tem aqui. Ó. Escala gráfica, tá vendo? Você põe uma aqui, marca. Aqui ele vai desenhar uma escala e você vai configurar. De novo, ó, novo item aqui, propriedade desse item. Tá? Aí você vê, está em quilômetros, a unidade está aqui em quilômetros. Peraí. Eu quero mais segmentos à esquerda. Ó, tá vendo? Mais à direita. Tá? A unidade, não, quero 50, quero 25. A altura dela aqui eu também vou mexer. Tela, cadê Se o... você estiver no mercado, faz Oi? alho e tempero Imagem do sempre, né? Eu já rótulo, cortei, mas falta temperar. fonte. Eu estou sem alho e sem tempero completo e Vou sem aquele diminuir essa alinho que fonte, a está Jéssica muito gosta grande. também, muito torradinho. Tá? Tem tipos de escala também. Ó, estilo caixa simples, caixa dupla, placejado no meio. Você pode botar a fonte, você pode botar o estilo que você quiser. Deixar essa aí mesmo. Linha de coordenada. Quero botar uma grade de coordenada aqui. Então, isso já é uma propriedade do mapa. Então, eu vou no mapa. Vamos lá. Ó, acho que eu mudei aqui, ó, mudou a escala, não é essa? Vou ajustar aqui a escala de novo. Tá? Não, peraí, deixa eu botar mais aqui, dá para ficar melhor? Eu vou definir o que eu quero aqui. A escala vai mudando junto, a escala gráfica. Tá? Qual é o sistema de referência que está aqui? Ó? O do projeto, ou eu posso escolher um. Tá? Eu vou lá ver o do projeto, porque eu não lembro qual é o do projeto. Deve ser Cirdas. 3674, é Cirdas. Tá? Em geográfica. Aqui é um probleminha aqui. Por quê? Se eu não for definindo o projeto, eu vou definir aqui uma tipo policônica. Posso definir. Ó. Ele mudou a projeção, mudou a representação, tá? Mudou a minha escala aqui, então vou ter que ajustar, porque isso acontece. Ó. Então, vou botar até... Porque ele muda as questões da representação daquele espaço, né? Então, quanto mais perto do Equador, maior é a área. Quanto mais longe, mais perto do polo, você tem áreas menores para o mesmo espaçamento de latitude e longitude. E eu venho aqui, ó, grade. Eu vou adicionar uma grade. Tá? Vou modificar essa grade, vou ajustar o que eu quero nessa grade. Tá? Essa grade vai estar em quê? Aí sim, aqui eu vou botar em geográfica. Eu vou botar em Cirdas. Posso usar o do mapa. Está aqui, ó, do projeto. A grade agora que vai estar em latitude e longitude, tá? Aqui é o espaçamento dela, de 0 em 0. Então, vou botar aqui de 5 em 5 graus. Vamos ver se vai ficar muito pouco.
um em um. Não está muito bom ainda, eu vou botar mais denso. Tá mal, você vai escolher aqui o que você quer. Tá? Escolheu. E vou, tipo da linha. Vou aqui. Como é que é a linha que eu quero? Não, essa linha tá grossa, tá fina. Opa, mexi alguma coisa ali. Cor. Não, eu quero botar uma mais cinza. Eu quero botar uma muito forte ali, não. Ok. Volta aqui na setinha. Espessura um pouco mais fina. 0,2. Tá? Pra fazer. Aqui eu devo ter mexido alguma cor. Ficou legal. Vou querer uma moldura para o mapa? Quero uma moldura. Sem moldura. Aí tem vários tipos de moldura. Linha de borda, quero uma linha simples. Desenhar coordenada? Quero desenhar coordenada? Quero. Ele vai botar as coordenadas aqui. Tá uma porcaria. Como é que eu vou ajustar isso? Primeiro, como é que eu quero aqui? Grau minuto segundo, vou botar grau em minuto. Opa, agora ficou bom. Das coordenadas da esquerda, quero que mostre tudo dentro, fora do quadro, quero dentro do quadro. Passou ali para dentro, tá vendo? Dentro do quadro. Opa, eu quero dentro do quadro também, só que eu quero ela na vertical. Tá vendo? Também aqui dentro do quadro. Ô, João, Oi. essas linhas das coordenadas, elas estão meio tortinhas porque Sim. estão em geográficas? Não, é porque o que acontece? Como eu setei o mapa em policônica, Ah, tá, projeção. tá? E aí eu pedi para ser as coordenadas. Se eu tivesse setado ele como geográfica, provavelmente ele estaria reto. Como coordenada geográfica é uma deformação absurda, eu botei aqui em pulso, ele ensinaria o TM aqui nessa. Ih, cara, bateria fraca. Já são 12h20 também. Se dá o TM aqui, eu escolhi policônica na dúvida, e aí ele cria perante a projeção. A projeção, aí acontece isso mesmo. Tá? Fonte aqui eu vou também diminuir essa número, está muito grande. Tá? Precisão aqui não precisa daquelas linhas todas. Opa, não, peraí, aqui é a distância de deslocamento. Peraí, que eu fiz besteira. Isso. Fonte, eu clico aqui na fonte e vou diminuir esse tamanho. Tá? Ok. Eu vou botar aqui também, ó, uma borda nela para ela ficar por cima da letra. Tá? Vou voltar aqui. Então, poderia não, tem que trazer uma legenda para cá, tem que botar informação, botar uma foto, botar um logo, o que for. Eu vou acrescentando tudo isso aqui, ó, que eu tenho que incluir a legenda. E aí vou botar a legenda aqui. Ele vai trazer tudo do jeito que está lá. Eu posso editar isso tudo. Então tem coisas aqui que eu não preciso. Então isso aqui normalmente você não põe, né? Então eu vou tirar alguns elementos aqui que não vão ser, que eu não vou usar. Tá? Então isso aqui eu não quero, não precisa. Isso aqui, ok. Posso mudar aqui. Tem uma forma aqui que eu mudo o nome, ó, viu? Capitais. O outro, ok, volta. Cidades. Tá? Eu vou mudando para melhorar aqui, né? Então aqui, ó, ferrovia nem botei. Esse aqui também, eu venho aqui em todos eles eu posso mexer, ajustar, separar, escrever melhor. Eu vou ajustando tudo. Então, esse aqui e esse aqui é a mesma coisa. Eu posso eliminar esse e deixar só rodovia pavimentada. Eu só estou com 3 apresentações para ele entender que tudo que está ali é rodovia pavimentada. Tá? Também, se eu for descendo mais, a fonte e o formato do texto. Vou diminuir formatos, eu tenho um título, se eu tenho subgrupos, então você tem grupo, subgrupo, eu vou mexendo nessas fontes. Isso aqui está muito grande, vou ter que jogar mais para cá. Então tudo isso aqui a gente vai desenhando
nesse ambiente, tá bom? Ok, pessoal? Ok. Alô? Tá? O que a gente vai fazer na próxima ainda? Eu vou pegar o mapa de pedologia, eu vou pegar o mapa de vegetação, a gente vai botar aqui, cobertura e uso, o que for. A gente vai jogar aqui e a gente vai também fazer esses outros mapas. Pegar algumas informações também de população, algumas coisas dos municípios e jogar, e a gente vai fazer aqueles gráficos também. Fazer mapa com gráfico, com bola, a gente pode fazer várias coisas aqui, a gente vai fazendo aqui na próxima aula também, para gerar esses produtos. Eu vou salvar isso aqui, vou dar uma ajeitadinha aqui nesses símbolos aqui, no layout, e mostro para vocês na próxima aula, e a gente faz. O que eu queria fazer na próxima aula? Fazer o que a gente já fez, fazer relevo, né? Pegar as curvas de nível, que tem curva de nível, e fazer um relevo, né, em cores, pegar o mapa de solo, o mapa de vegetação, o mapa de cobertura e uso da terra, botar ali também, e mais alguma informação socioeconômica dali, renda, população, e fazer alguns símbolos também. Tá bom? Ok? Ok. Perguntas? Por enquanto, não, professor. Não, professor, tranquilo. Tá? E aí, isso é parte lá da atividade de vocês, ou seja, identificando os dados, vendo o que vocês vão fazer, gerando indicador, até no final produzir esses mapas. Tá bom? Tá, pessoal. Obrigado. Qualquer coisa, quinta-feira, podem me procurar naquele horário. E na quarta, a gente fecha isso e monta as agendas das apresentações. Tá Amanhã bom? que Vou horas terminar mesmo, lá professor, que com você está vocês. disponível? Deixa eu ver aqui na minha agenda. Eu acho que é quinta ou quarta. Agora eu fiquei na dúvida. Peraí. É 15 ou 16 horas, alguma coisa É assim. quinta, né? Quarta é hoje, então é amanhã mesmo, 16h30. Pode ser às 16, dá pra ser. Às Obrigado. 16. Amanhã às 16, tá? Deixa eu só conferir aqui, porque tem umas. É isso mesmo. Amanhã às 16. Tá? E aí, quem tiver alguma questão, eu estou ali disponível. Tá bom? Beleza. Até amanhã, então, professor. Um abraço. Falou, pessoal. Obrigada, professor. Obrigado aí. Tchau. A gente vai se Obrigada. falando. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada.